Uma coisa legal para a gente pensar em primeiro, que a gente fala da questão adolescente em si, eu quero pensar numa coisa que provavelmente, talvez você que viu o material da escola dominical aí, o texto embasado, você vai ver lá em Deuteronômio e também no que a Samantha citou sobre o Salmo, é uma questão de cultura, né? Naquele texto descrevendo lá, eles falam para eles contarem um para os outros, eles descrevem o que aconteceu. E a instrução é que eles escrevessem nas cordinhas, escrevessem nos umbrais das portas, que é a questão do chamado, aquilo que ouve, ó Israel, o que Deus está falando. E aí essa questão que quando Deus pede isso, Deus está pedindo para que isso não se apague em nenhum momento da vida deles. Então, seja da criança, seja falando sobre faixa etária, sabe? Seja da criança, seja da questão adulta, seja da questão idosa, da questão mais experiente, para que essa questão não se apague. E aí eu quero trocar isso por uma palavra que talvez fique mais fácil para a gente entender, sobre cultura. Cultura. E quando eu falo de adolescente, eu preciso falar de cultura, porque é o que a gente vive mergulhado todo o tempo. Então, hoje nós vivemos em uma cultura pop. Hoje nós vivemos em uma cultura onde somos bombardeados de informações no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, no YouTube, em todas as redes sociais somos bombardeados de cultura. E aí, o que eu preciso começar a pensar como adolescente, e principalmente na minha posição como presidente de federação, ou você, professor de escola dominical, ou você, pastor, ou você que lidera pessoas, é que tipo de cultura que as pessoas que estão à minha volta estão absorvendo. Porque, como a pastora Cris falou, um ambiente ele nunca fica vazio. Um ambiente ele sempre vai ser preenchido por alguma coisa. Ou seja, talvez você já ouviu isso, não existe escuridão. Não existe escuridão. A escuridão ela é a ausência de luz. Então, quando algo, eu queria agora colocar como uma conotação boa, quando algo bom, que é a claridade, fica ausente, a escuridão vem. Então, eu preciso entender que uma cultura boa, ausente, uma cultura ruim vai preencher. E aí é isso que eu tenho que pensar, que as nossas gerações, e falando da minha geração, dessa geração Genesi, né, a geração Z, ela precisa ser preenchida por uma cultura saudável, ela precisa ser preenchida por uma cultura boa. Por quê? Porque isso aqui se torna um ciclo. Como que eu sei que uma cultura está implantada? Se eu te fazer essa pergunta, como você sabe que uma cultura está implantada na sua igreja local, pastor? Como você sabe que uma cultura está implantada na sua célula líder? Quando as crianças reproduzem. Isso é fato. Quando você vê uma cultura implantada, é quando as crianças começam a reproduzir isso sem pensar. É quando elas fazem isso sem ninguém falar nada. Quando a próxima geração, né, começa a fazer isso sem ninguém pedir, sem ninguém mandar, apenas fazem. Aí sim a gente vê que uma cultura está implantada. Então, eu acho que a nossa reflexão precisa ser em a cultura que eu estou implantando na minha escola dominical, na minha igreja local, na minha cela, nos espaços de cuidado que eu tenho dentro da minha igreja, ou seja nos espaços que eu frequento. Qual cultura que eu estou colocando? Porque aí sim isso vai me atingir como geração Z, porque eu vivo imerso em cultura. E aí eu preciso absorver cultura boa. E a questão é que o bom exemplo, ele precisa influenciar as pessoas. O bom exemplo, ele precisa influenciar as pessoas. Então, como que eu sei que o impacto vai ser gerado? Quando aquilo que eu tenho de cultura, aquilo que eu faço, aquilo que eu absorvo, aquilo que eu já tenho comigo, começa a se multiplicar, começa a se reproduzir. E aí, quando eu tenho uma cultura estabelecida, uma cultura boa, de bons exemplos, criado em mim, automaticamente eu vou gerar isso na próxima geração, porque aí se torna um ciclo. Isso não para em mim, isso não para apenas nos adultos, isso não para apenas nos adolescentes, isso começa a transbordar. Então, a questão é que tipo de cultura que eu quero estabelecer no lugar que eu frequento. Que tipo de cultura eu quero estabelecer na minha casa, na minha família, nos espaços que eu frequento aí uma vez por semana, ou nos espaços que eu vou, como a escola. Que tipo de cultura eu tenho? E aí, a reflexão que agora eu jogo para você, adolescente, e para mim também, geração Z, é o cuidado em que eu, adolescente, preciso ter em me preocupar com o que eu estou fazendo ou aquilo que eu não estou fazendo. Porque quando você pensa assim, que tem alguém te observando, você pega e olha para si, que o que você está fazendo é importante.
e de alguma forma ele vai ser reaplicado. E aí eu entro na questão de cultura. Se a sua cultura que você absorve é uma cultura saudável, é uma cultura boa, quem for replicar isso vai estar positivo. Mas se a sua cultura não for boa, se a sua cultura não prestar, infelizmente, as pessoas também vão replicar isso. Então, você adolescente, você juvenil, você aí que tem crianças, irmãos, talvez um exemplo mais fácil seja o irmão. Né? Eu tenho uma irmã, a Yasmin, ela é mais nova, e tudo que eu faço, ela replica. E talvez você está nessa época que o seu irmão é mais novo que você, e você ouviu, cresceu isso ouvindo seus pais. Cuidado com o que você faz. É exemplo para o seu irmão. Da mesma forma para as crianças da igreja local, da mesma forma para as crianças brasileiras. Então, você juvenil, você precisa tomar cuidado com o que você está fazendo e com aquilo que você não está fazendo, porque isso vai ser reaplicado, isso vai se tornar real de novo, né? Tem alguém te observando, então você precisa pensar. E aí a questão é, o que você fez ou o que você não fez que vai ser reaplicado, foi bom ou foi ruim? Essa é a pergunta que eu vou fazer, né? O que a minha irmã, né, colocando esse exemplo da minha irmã mais nova, vai fazer daquilo que ela observou da minha vida, aqui, dependendo do que ela for fazer, eu tenho um resultado positivo ou negativo, porque ela está replicando daquilo que eu aprendi. E se eu entendo que é cultura, né, cultura pop, cultura, seja daquilo que ela absorve, seja em todos os seus sentidos, seja visão, seja ouvindo, seja tocando, seja percebendo, sentindo o ambiente, ela precisa ter uma boa cultura, ela precisa absorver uma boa cultura, e você precisa passar essa boa cultura. E aí, a questão simples, para a nossa reflexão. Nos ambientes de igreja, já que estamos aqui refletindo no momento e espaço de igreja metodista de Quinta Região Eclesiástica, nos espaços de louvor da sua igreja local, você adolescente, você adulto, né? Quero jogar para os adolescentes porque é a minha fala. O que você faz? Você adora ou você simplesmente participa? Porque tem alguém te observando. E se você simplesmente canta, sem sentido nenhum, as músicas do louvor da sua igreja, tem alguém te observando. E ela vai entender, ela vai perceber que aquilo é simplesmente um momento comum. Mas não é. Porque a gente sempre ouve dos ministros das nossas igrejas que Deus habita no meio dos louvores. E aí, se você tem essa consciência, você é adolescente, você é adulto, que Deus habita no meio dos louvores, e quando eu falo Deus é o Criador do universo, você entende que a pessoa mais importante dessa terra está presente no momento do louvor. E aí, se a pessoa mais importante do universo está presente na sua frente, você não pode se comportar de uma maneira comum. Você tem que realmente se entregar de todo o seu coração, de toda a sua força, de tudo, assim como Deuteronômio vai falar. E aí a pessoa que vai te observar, jogando para o âmbito criança, ela vai entender que, uau, o que ele está fazendo é muito intenso, o que ele está fazendo é muito verdadeiro. E aí você cria uma cultura de adoração na sua igreja, onde todos os adolescentes, onde todas as pessoas fazem aquilo. E aí é óbvio, isso é uma questão de olhar o ambiente e reproduzir. Que se você faz aquilo e todo mundo faz aquilo, quando aquela criança entender, quando ela chegar no momento de entendimento que ela precisa, naquele momento de adoração do culto, fazer alguma coisa, ela não vai sair da linha, ela vai adorar. Então, a questão que nós temos que nos preocupar é com a cultura que estamos trabalhando dentro da nossa igreja e com que as crianças estão replicando devido àquilo que elas estão assistindo. Então, no momento de adoração, se você adolescente não adora, você precisa passar a adorar. Não só porque crianças e os mais novos vão reaplicar o que elas estão assistindo, mas como isso é importante. Então, assim, a gente cria uma cultura de adoração. Diferente em momentos do culto também, por exemplo, no momento da palavra. Se você não presta atenção na palavra, as crianças vão perceber isso. Elas vão entender que aquele momento não é importante. E qualquer outra atividade dentro do culto racional que não seja estabelecido de maneira certa, como um bom exemplo, querendo ou não, as crianças vão replicar. Então, você, juvenil, precisa tomar cuidado com o que as crianças estão olhando você fazer, olhando você cultivar, porque elas também vão replicar. E isso causa um impacto na sua vida. Como? Estabelecendo assim você também um discípulo de Jesus. Por quê? Porque nós reaplicamos aquilo que nos foi ensinado através da Bíblia, através de bons exemplos e através daquilo que ouvimos na pregação. Mas como que isso chegou até nós?
Através de uma cultura estabelecida por Cristo. Através daquilo que ele ensinou 12 e através daquilo que 12 ensinaram para mais e mais e mais e chegou até você. Então, nós somos cristãos, nós vivemos no cristianismo, porque nós vivemos replicando algo que nos foi ensinado de geração em geração. E isso não pode parar em você, ela precisa alcançar a próxima geração, ela precisa alcançar as crianças. Então, você também precisa ter a consciência que você é discípulo de Cristo. E como discípulo de Jesus, você também replica, você também faz aquilo que foi ensinado. E se você faz isso, você vai estar no caminho certo, porque tudo aquilo que Jesus fez ou faz gera resultados positivos. Eu acho que é isso. É você tomar cuidado com aquilo que você está fazendo, absorver a cultura certa, olhar o que é cultura certa, replicar a cultura certa. E aí, quando as crianças começarem a reproduzir isso de forma natural, uma cultura está implantada, seja na sua escola dominical, seja no seu espaço de culto ou nos seus espaços de crescimento como igreja local.